Meus irmãos e irmãs, a graça, a misericórdia e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos à live da nossa igreja, a segunda igreja presbiteriana de Eunápolis. Infelizmente, nós não podemos ainda estar juntos cultuando ao Senhor, mas isso não nos impede de podermos ir ao seu lar e juntos celebrarmos ao Senhor, adorarmos ao seu santo nome e meditarmos na sua palavra que é viva e que é eficaz. O texto de Hebreus, capítulo 13, o versículo 15, o escritor sacro nos diz o seguinte: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças por essa noite que o Senhor fez, noite em que o Senhor nos permite estarmos juntos na tua casa, a partir desse local e também nos lares dos irmãos, para juntos buscarmos a tua face. Pedimos que o Senhor possa receber os nossos louvores, que a tua palavra, Senhor, seja lida e traga edificação aos nossos corações, que a tua mensagem, Senhor, ao ser pregada, possa, Senhor, gerar transformações em nossas vidas, e ao terminarmos esse momento de culto, possamos terminar certos de que o Senhor ministrou aos nossos corações e aceitou o nosso culto como um culto vivo, agradável e como aroma suave na tua presença. Recebe a nossa adoração, em teu nome nós te oramos, amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos, com o hino 114 do Inário Novo Cântico, Brilho Celeste. Hino 114 do Inário Novo Cântico, Brilho Celeste. Enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste,
enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no Salmo de número 8, Salmo de número 8, onde estarei fazendo a leitura da palavra do Senhor, e os irmãos estarão acompanhando o mesmo aí no seu lar. Livro dos Salmos, número 8. Nos diz a palavra do Senhor: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhes domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe pusestes. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos, adorando a esse Deus grandioso, Criador de todas as coisas, e que, apesar de ser tão grande, Ele ama a mim e a você. Ele nos adotou em sua família e nos chama assim a fazermos parte do seu povo. Senhor Deus, nós bendizemos o teu nome, que é excelso. Adoramos ao Senhor, porque o Senhor é grande, e apesar da tua grandeza, apesar da tua glória, o Senhor se importa com cada um de nós. O Senhor se importa com a sua criação. Por isso, Senhor, recebe a nossa adoração nessa noite, o nosso louvor, que seja fruto de lábios puros, sinceros e que confessam o nome do Senhor, que reconhecem a tua grandeza, que reconhecem o teu senhorio sobre todas as coisas criadas e sobre nossas vidas. E que, meu Pai, cada ato nosso nessa noite seja tão somente para o louvor da tua glória e para a nossa alegria. Em teu nome nós te oramos. Amém. Ainda, irmãos, vamos abrir mais uma vez a palavra do Senhor, dessa feita na Epístola de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 8, estarei lendo do versículo 12 ao versículo 17, nos preparando assim para o momento de confissão. Romanos 8, de 12 a 17, nos diz a palavra do Senhor: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Meus irmãos,
Este é um momento importante da nossa liturgia. É o momento ao qual nós precisamos fazer o nosso autoexame. Refletirmos, irmãos, sobre verdadeiramente os caminhos que temos caminhado, sobre a forma como temos nos portado, se verdadeiramente as nossas atitudes, as nossas obras, elas glorificam ao nosso Pai que está nos céus, ou se há algo em nós que tem sido motivo de escândalo, pedra de tropeço para os demais, se ainda em nós reside resquícios do velho homem, se ainda temos andado, como o apóstolo Paulo escrevendo esse texto nos diz, segundo a carne. E se temos, irmãos, feito algo que tem assim ferido a santidade de Deus, bem como maculado o seu nome e levado outros ao tropeço, precisamos nos arrepender, precisamos confessar, precisamos abandonar essas coisas que nos roubam da presença do Senhor, ferem a sua santidade e muitas vezes têm servido de mau testemunho diante dos homens. Haja vista que quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus verdadeiramente habita em nós, somos selados com Ele, sendo assim propriedade do Senhor, nós precisamos mortificar as velhas práticas. E como o apóstolo Paulo diz aqui, se nós mortificarmos o velho homem, certamente viveremos. E para isso, irmãos, nós precisamos refletir. Para isso nós precisamos reconhecer as nossas culpas. Para isso nós precisamos confessar os nossos pecados. E para isso nós precisamos mudar de vida, mudar de direção e arrependimento em fé, recebermos a graça e o perdão que o Senhor nos oferece. Vamos ter um momento de oração silenciosa. Eu convido você a baixar a sua cabeça, colocar a sua vida diante do altar de Deus e peça ao Espírito Santo de Deus que lhe sonde, que lhe visite, que lhe esquadrinhe nessa noite, que você possa orar como um salmista: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Dentro de alguns instantes nós estaremos orando mais uma vez, nos preparando assim para o momento de louvor ao nosso Deus. Senhor, nós nos achegamos diante da Tua presença e reconhecemos a Tua santidade. E quando olhamos para a Tua santidade, reconhecemos quão pecadores nós somos, o quanto nós carecemos do Senhor, o quanto carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia sendo derramada sobre as nossas vidas. E por isso, Senhor, nos visite. Por isso, Senhor, que nessa noite o Senhor possa trazer à memória aos nossos corações aquilo que temos feito, quer seja por palavras, quer sejam por pensamentos, quer sejam por atitudes que têm ferido a Tua santidade, Senhor. E que ao mesmo tempo em que o Teu Santo Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos leve ao arrependimento, nós possamos receber a certeza do perdão que o Senhor nos outorga, mas possamos também, Senhor, decidir mudarmos de atitude, mudarmos de pensamentos, mudarmos o nosso proceder, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado por meio das nossas vidas. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Ó Senhor, nos visite. Ó Senhor, encha-nos com a Tua graça e do Teu Santo Espírito. Em Teu nome nós choramos. Amém.
A palavra do Senhor nos diz, irmãos, em Romanos, capítulo 8, versículo 1: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nessa certeza, nós temos plena liberdade para louvarmos e adorarmos ao Senhor. Vamos celebrar ao nome do Senhor que está no meio de nós. Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso eterno Deus estejam com todos. É motivo de alegria podermos bendizer, poder exaltar o nome desse Deus que é santo, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E você vai ter a oportunidade neste momento, mesmo no seu lar, mesmo na sua casa, aonde quer que você esteja, você poder cantar conosco também. Que Deus, cantar para esse Deus tão maravilhoso, tão grande, que reina sobre todas as coisas. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluias. Que de fato, Deus, o Senhor possa reinar sobre as nossas vidas, dia a dia, meu Pai. Nós te louvamos e nós te bendizemos. Aleluias, glórias a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Aleluias, glória a Deus.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Ó Pai, nós nos curvamos diante da santa presença do Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Deus, porque Tu és o único Deus que está acima de todas as coisas, que governa as nossas vidas, que governa tudo e que governa todos. Nós queremos nesta noite, Deus, bendizer o Teu nome. Nós queremos, ó Deus, nesta noite adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade. Nós queremos entoar louvores ao Senhor, que é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação. Nós queremos nos prostrar, nós queremos nos render, nós queremos exaltar o Teu nome, Senhor, não somente por canções, mas que a nossa vida, Senhor, possa diariamente ser um instrumento de adoração e de glorificação do Teu nome, Senhor. Reina sobre nós, reina sobre a nossa vida, reina sobre a nossa casa, reina sobre todos nós. Aleluias! Santo é o Senhor. Teu reino, Teu reino, Teu reino.
Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Aleluia, Senhor, a tua igreja te adora. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Reverendo Jorge está com a palavra. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor dessa feita do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Estarei lendo o versículo 3. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, o versículo 3. Nós estamos iniciando uma nova série de mensagens aqui na nossa igreja, e dessa feita nós vamos pensar a partir do que o Senhor Jesus nos ensinou nas bem-aventuranças acerca do caminho da felicidade. O que verdadeiramente leva as pessoas a serem felizes? Haja vista que a felicidade tem sido entendida em nossos dias como uma busca de autorrealização, como a busca de um lugar à sombra, a busca do sucesso, da admiração e dos respeitos e do respeito dos demais que nos cercam. Mas nós queremos pensar a partir daquilo que o Senhor Jesus nos ensina e daquilo que o Senhor Jesus nos convoca a podermos vivenciar como sendo seus discípulos e seus amigos, e a partir de então podermos juntos trilhar esse caminho que nos conduzirá à verdadeira felicidade, não é? Mateus 5, o versículo 3, nos diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O negócio do Senhor Jesus, irmãos, sem dúvida alguma é a felicidade. E esse é o seu maior interesse, é o seu maior desejo, que todos aqueles que o amam, que todos aqueles que o servem e seguem, possam desfrutar dessa verdadeira felicidade. Porém, a felicidade que o Senhor Jesus nos propicia e nos convida a ter, ela não é automática. Ela não é instantânea, ela vai ser fruto de decisões que nós tomamos ao longo da caminhada da fé, bem como também, irmãos, a partir do momento que nós observamos os mandamentos do Senhor e o aplicamos em nossas vidas. Consequentemente, a partir daí, nós iremos gozar da verdadeira felicidade que o Senhor nos chama e o que o Senhor quer nos proporcionar. John MacArthur Jr. nos diz: nas bem-aventuranças, Jesus utilizou a palavra bem-aventurado 9 vezes. Ela simplesmente significa feliz, no sentido da verdadeira alegria interior. Podemos assim ter a certeza de que cada referência a bem-aventurado que Jesus está lhe falando, Ele está nos apontando o caminho da felicidade. Quando nós nos aproximamos, irmãos, das Escrituras, especialmente dos ensinos contidos no Sermão da Montanha, é importante que nós tenhamos em mente que essa mensagem é uma mensagem para todos nós.
Ela não é uma mensagem simplesmente para aqueles discípulos, para o povo do primeiro século, mas é uma mensagem também para nós, homens do tempo contemporâneo, dos dias atuais, justamente porque ela vai distinguir entre quem é servo, quem é discípulo, quem é um verdadeiro cristão e quem não é. Jesus aqui, irmãos, está nos apresentando o modo de vida ao qual eu e você devemos experimentar na nossa vida cotidiana. É importante quando eu e você nos aproximamos da palavra do Senhor, que eu e você tenhamos o entendimento que é um chamado a um novo estilo de vida. As pessoas estão preocupadas com o seu bem viver, estão preocupadas com o crescimento intelectual, com o crescimento profissional, estão preocupadas em terem uma boa condição de vida neste mundo. E o mundo tem ditado muito daquilo que as pessoas estão vivenciando. É a moda, é o estilo de música, é o estilo de roupa, são as séries, são os livros, tudo aquilo que muitas vezes está direcionando o nosso viver. Mas na contracultura cristã, nós não somos direcionados por aquilo que o mundo simplesmente nos apresenta, e somos comissionados e chamados a vivermos de forma diferente, observando os mandamentos do Senhor. E é por isso que Jesus nos chama a observarmos os seus ensinos, para que por meio deles nós venhamos viver a verdadeira felicidade. Cristo, irmãos, assim está nos chamando a uma mudança interior. Não implica dizer que nós não vamos nos preocupar com o exterior, mas no entanto Jesus trata com seriedade o nosso interior, porque à medida que nós mudamos o nosso interior, a maneira de vermos o mundo, a maneira de pensarmos, a maneira de nos relacionarmos uns com os outros, consequentemente também o nosso exterior sofrerá mudanças, e a nossa vida estará totalmente pautada e moldada segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, a caminhada que o Senhor assim nos propõe no Sermão da Montanha é uma caminhada que é o padrão de espiritualidade que todo homem e mulher de Deus deve buscar ter na sua vida, deve cultivar no dia a dia. E essa espiritualidade que nós devemos cultivar no nosso dia a dia, pautado de acordo com os ensinos do Senhor, nos levará a uma maior identificação com o nosso Mestre. Por isso, se eu e você queremos trilhar o caminho da felicidade, sendo humildes de espírito, em primeiro lugar, nós devemos nos instituir do nosso ser interior, como marca que somos cidadãos do reino dos céus. Eu e você devemos nos destituir do nosso ser interior, como uma marca, como um distintivo, que eu e você somos sim cidadãos do reino dos céus. Meus irmãos, o Senhor Jesus, quando Ele profere o seu sermão, Ele passa a trazer a seus discípulos, bem como aquela multidão que se reunira para ouvir os seus ensinos, acerca do padrão de espiritualidade, acerca das características que devem fazer parte da vida do homem e da mulher de Deus. E ele inicia justamente por algo que vai justamente de encontro à nossa natureza. Ele nos fala acerca da humildade. Haja vista que por natureza nós somos orgulhosos, nós somos autossuficientes, gostamos de ser dono de nós mesmos. Mas o Senhor nos chama justamente a baixarmos o nosso nível, a baixarmos a nossa cabeça, abaixarmos o nosso ego e nos rastejarmos diante daquilo que Ele chama-nos a atenção.
Em nossos dias está na moda sempre termos pregações sobre a felicidade, sobre a paz, sobre a bonança, sobre o ser vitorioso, sobre como ser cheio disso, ser cheio daquilo outro. Os livros que muitas vezes nós encontramos, até mesmo de muitos autores cristãos, sempre amaciam o nosso ego e tentam nos trazer sempre mensagens de comodismo, mensagens de uma pseudo-esperança, que tudo na nossa vida vai dar bem, que tudo na nossa vida vai dar certo. Mas, no entanto, irmãos, Jesus inicia o seu sermão da montanha nos chamando justamente ao caminho oposto disso. Ele nos chama a nos esvaziarmos, Ele nos chama a tornarmos um Zé Ninguém, Ele nos chama, irmãos, a irmos contra a nossa própria natureza. Porque, irmãos, nada pode ser cheio se não se esvaziar primeiro. Preste bem atenção nisso. Nada pode ser cheio se não se esvaziar primeiro. Nada pode vir até algum valor se em outro momento não tivera nenhum valor. É por isso, irmãos, que nós precisamos pensar justamente sobre o que significa humildade de espírito, sobre o que o Senhor Jesus está falando acerca do que é ser um humilde ou um pobre de espírito no contexto do Evangelho de Mateus, no contexto do Sermão da Montanha. E para isso é importante, irmãos, que nós venhamos a desfazer algumas compreensões enganosas desse texto. Primeiro, irmãos, não significa ser pobre materialmente falando, porque se fosse uma questão simplesmente material e econômica, nós poderíamos encontrar pessoas muito pobres, em condição de risco, e achar que elas eram pessoas extremamente felizes, segundo o mandamento do Senhor. Não precisaríamos mais ajudar os necessitados, não precisaríamos nos preocupar com cesta do amor, ou qualquer outro benemérito que ajudasse as pessoas que estão passando por necessidades materiais. Mas não é isso, irmãos, que o Senhor está nos falando. Não tem nada a ver com pobreza material. Jesus, irmãos, também, Ele não está falando, irmãos, acerca de necessidades financeiras. Pelo contrário, o Senhor é aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes, ao passo do próprio salmista dizer que fui moço e agora sou velho, e nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O Senhor, irmãos, embora não vivesse de maneira rica, abastada, nenhum dos seus apóstolos também, nós vamos sempre ler nos evangelhos que aquilo que era essencial para a sua vida e para a vida dos seus apóstolos nunca faltou. Nunca foram vistos discípulos mendigando. Pelo contrário, Deus, o nosso Pai, sempre supria as suas necessidades. Mas Jesus, irmãos, aqui Ele está falando sobre ser totalmente dependente de Deus. O termo humilde de espírito, ou pobre de espírito, dependendo da tradução da sua Bíblia, remonta à ideia de alguém que é desprovido de toda e qualquer riqueza deste mundo que nós vivemos. É desprovido de qualquer benefício de âmbito material. A ideia do texto é justamente nos apresentar a ideia de um mendigo, alguém que é tão necessitado, tão pobre, de que não tem nem mesmo o que comer no dia de hoje. Ele é totalmente dependente do outro. Ele não tem como viver se ninguém lhe estender a mão ou lhe ajudar.
Eis aí um homem feliz, segundo Jesus. A melhor tradução do texto seria mais ou menos assim: bem-aventurado os necessitados, os que mendigam, aqueles que são acuados, aqueles que são retraídos. Literalmente, irmãos, o texto aqui está nos apontando para essa condição de vida, não no aspecto material, mas sim no seu aspecto espiritual. Alguém que reconhece a sua total dependência de Deus. E o texto continua dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito. A ideia aqui, irmãos, é que alguém que está mendigando no seu interior é alguém que reconhece a sua dependência de Deus. Você pode olhar essa pessoa, ela pode estar muito bem vestida, muito bem aparentada, aparentemente não lhe falta nada, mas no íntimo do seu coração existe uma verdadeira carência, uma verdadeira sede, um verdadeiro anseio pela presença de Deus. As Escrituras Sagradas nos apresentam diversos momentos em que homens de Deus descreveram a sua situação diante do Senhor. O livro de Isaías, capítulo 66, o versículo 2 nos diz: mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O salmista no Salmo 34, versículo 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvo dos espíritos oprimidos. O Salmo 51, 17 nos diz: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Portanto, meus irmãos, o Senhor Deus, Ele se identifica justamente com aqueles que são mendigos no seu interior. Não com aquelas pessoas que são autossuficientes, não com aquelas pessoas que são orgulhosas, que pensam que por causa das suas boas obras, por causa das suas boas atitudes, dos seus beneméritos, são aptos a conquistarem qualquer favor divino da parte de Deus. Pelo contrário, Deus se identifica justamente com aqueles homens que espiritualmente estão clamando a misericórdia do Senhor. Esses sim são, segundo o Senhor Jesus Cristo, os mais felizes. Estes sim, segundo o Senhor Jesus Cristo, são aqueles que desfrutam do reino de Deus. Segunda verdade, irmãos, os humildes de espírito. Humildade de espírito é a característica daqueles que são úteis ao reino de Deus. Preste atenção nisso. Humildade de espírito é a característica daqueles que são úteis ao reino de Deus. A Escritura Sagrada, irmãos, narra a história de diversos homens de Deus que experimentaram a humildade de espírito, que em alguns momentos suas vidas foram quebradas. E eles assim tiveram consciência do quão carentes eles eram, do quão miseráveis eles eram e de quão necessitados eles eram da presença do Senhor. Jacó, e no Gênesis capítulo 32, nós vamos encontrar a narrativa do momento em que Jacó teve um encontro extraordinário com Deus. E ali ele luta com o Senhor, e o Senhor o fere, e o texto diz que naquela noite, em meio àquela luta, Jacó diz que não deixaria o Senhor ir, enquanto ele não lhe abençoasse, e o Senhor toca nele, e diz: a partir de hoje, tu não serás mais Jacó, tu não serás mais um enganador, a tua vida será transformada, e serás um príncipe de Deus. E a história de Jacó é totalmente transformada, e o Senhor o abençoou e o tornou feliz em sua humildade. O profeta Isaías, irmãos, é tido como um profeta palaciano do Antigo Testamento. Ele é primo do rei Uzias.
Uzias, melhor falando. Ele vê o caos, o seu primo morre, a nação está em luto, está passando por um momento de incerteza, de insegurança, e ele busca ao Senhor. E naquele momento ele tem uma visão extraordinária da presença de Deus, da santidade de Deus, e ele diz: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E nesse momento o Senhor o abençoa, e o seu ministério se torna um dos mais profícuos do Antigo Testamento, ao ponto de Isaías ser tido como um dos profetas messiânicos. Pedro, irmãos, era um homem agressivo, autoconfiante aos seus próprios olhos, era um homem orgulhoso, mas diante da sua incapacidade de pescar, de passar uma noite acordado em vão, trabalhando sem pegar nada, ele mais uma vez tem um encontro com o Senhor Jesus, que o manda lançar as redes. Diante da observância e da obediência à palavra de Cristo, e ele vê o resultado da pesca maravilhosa, ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Lucas 5:8. O apóstolo Paulo, irmãos, ele era um homem que tinha muito por que se orgulhar. Quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 3, ele vai fazer uma descrição da sua vida, ele vai dizer da sua nacionalidade judaica, ele vai dizer da sua titularidade como sendo um cidadão romano, ele vai dizer acerca da sua experiência religiosa como sendo um fariseu extremamente rígido na observância e nos costumes da lei. Mas, no entanto, quando ele tem um encontro com Jesus Cristo, irmãos, ele vai dizer que aquilo que para ele era lucro, ele considerou isso como sendo perda por causa de Cristo. Ele vai dizer que nada daquilo que antes ele vivia tinha sentido, tinha valor algum, senão agora, por meio da sua vida nova com Cristo, por meio da sua vida dedicada à causa de Cristo. Na história da igreja, nós vamos encontrar homens como Santo Agostinho, que se orgulhava por causa do seu conhecimento, por causa da sua inteligência, e dizia: se não fosse ela, ele poderia até um dia levar a sério o cristianismo. Mas quando ele se esvazia do seu orgulho, e ele vê quem verdadeiramente ele é diante dos olhos de Deus, ele se converte e se torna a maior mente teológica da igreja cristã da Idade Antiga. O próprio Martinho Lutero, que vai para o mosteiro buscar por meio das suas obras justiça, perdão, salvação para a sua alma, mas quando ele entende a sua incapacidade de agradar a Deus por meio das suas obras, ele se esvazia e ele tem um encontro com o Senhor que muda a sua vida, muda a história da igreja e muda a história da humanidade por meio da reforma protestante. Meus irmãos, o mundo diz: exija seus direitos, tenha orgulho de si próprio, busque o seu lugar ao sol. Jesus diz: reconheça as suas fraquezas, reconheça a sua necessidade, a sua carência de mim, ao ponto que em João 15, versículo 5, ele dizer: sem mim nada podereis fazer. Terceiro e último lugar, irmãos, a humildade de espírito é uma característica daqueles que podem usufruir do reino de Deus. O texto de Mateus 5, o versículo 3, termina dizendo: porque deles, os humildes de espírito, é o reino de Deus. Veja, irmãos, que isso aqui não é uma promessa futura, não é algo a ser experimentado no porvir,
mas é algo que é experimentado no aqui e agora. E Jesus é muito claro acerca de quem pertence o reino de Deus. E Ele vai nos dizer, irmãos, que o reino de Deus pertence àqueles que se submetem ao seu senhorio. São aqueles, irmãos, que ao mesmo tempo esperam a volta do Senhor, esperam a implantação definitiva do reino de Deus neste mundo, mas são aqueles que já estão vivenciando esse reino aqui e agora. São aqueles que experimentaram a transposição do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aqueles que pela graça foram salvos mediante a fé, que isso não vem de vós, é dom de Deus. Estes que receberam esse presente maravilhoso são aqueles que já vivem e experimentam o reino de Deus aqui. São aqueles, irmãos, que a graça e a glória de Cristo se fazem presente nas suas vidas. Eles entendem que pertencem ao reino, entendem que fazem parte do reino, entendem que Jesus é o Senhor de suas vidas, e como súditos se portam, e como súditos estão a serviço e vivem para a glória do Senhor, e experimentam o cuidado do Senhor cotidiano em suas vidas. Esses são aqueles que experimentam o reino de Deus em suas vidas. Mas como eu e você podemos nos tornar humildes de espírito? Em primeiro lugar, irmãos, diga não à autossuficiência. Diga não à autossuficiência. Entenda que esse caminho é um caminho incapaz de você trilhar sozinho. Por isso que a vida monástica acabou fracassando no passado, porque os homens achavam que se fechando em um mosteiro, se fechando em si mesmo, poderiam gozar de uma maior santidade, e poderiam gozar das bênçãos de Deus por causa das suas obras. Isso é um grande equívoco, isso é um grande engodo. Meu querido, minha querida, para você poder ser cheio de Deus, você precisa se esvaziar dos seus conceitos, se esvaziar das suas vontades, buscar a Deus por meio da leitura da palavra, por meio da oração, por meio do uso dos meios de graça, e acima de tudo, por meio de uma aproximação viva e séria com Deus, a fim de que Ele mude a sua forma de pensar, a sua forma de falar, a sua forma de agir. Segunda verdade, se você quer se tornar uma pessoa humilde de espírito, diga não à carne. Não alimente a carne. E isso não tem a ver com a alimentação que você faz no seu dia a dia, mas isso tem a ver justamente com você dizer não ao orgulho, a você se esvaziar-se, a você buscar tirar da sua vida tudo que lhe envaidece e que consequentemente lhe afasta da presença do Senhor. Faça esses 5 votos. Trate seriamente com o pecado. Não seja dono de coisa alguma. Nunca se defenda. Nunca passe adiante algo que prejudique a alguém. Nunca aceite qualquer glória. Por fim, peça a Deus. Se você deseja ser humilde de espírito, peça a Deus. Siga o exemplo do publicano, que em meio à sua oração, enquanto o fariseu orava em voz alta e se vangloriava por se achar melhor do que aquele publicano que estava ao seu lado, aquele homem orava de si para Deus sem levantar a sua voz e dizia: "Sê propício a mim que sou pecador." Quem faz assim, irmãos, quem reconhece que carece do Senhor, ele é um cidadão do reino dos céus. Por que Jesus começou assim, irmãos? Porque esse é o ponto principal.
Nós não poderemos continuar a caminhada no reino dos céus, no caminho da felicidade, se nós não entendermos que somos desprovidos espiritualmente, se nós não entendermos, irmãos, que nós carecemos do Senhor, que nós carecemos do reino de Deus. E como nós podemos nos tornar humildes de espírito, olhando para Deus, deixando os desejos da carne e implorando para que o Senhor trabalhe no seu coração. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos graças por essa noite, por esse momento em que meditamos na tua palavra, e pedimos que o Senhor nos ajude nesse caminho, o caminho da felicidade, e que possamos dizer, Senhor, mais de ti e menos de nós, que o Senhor cresça e que nós diminuamos para a tua glória. Em teu nome nós te oramos. Amém. Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade. Servos de todos os irmãos, mas é ti, Senhor.
e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Receber a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação, o companheirismo do Divino Espírito Santo de Deus, repouse sobre vós, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.